No vídeo de hoje eu quero falar sobre as 4 causas de Aristóteles, bebê reborn e a terceira lei de Newton. Então, se você curte o conteúdo aqui do canal, já deixe seu like na confiança, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho e fique à vontade na seção dos comentários. Então, para quem não conhece as 4 causas de Aristóteles, consiste em um conceito que visa explicar a origem, a forma, a ação e a finalidade de algo. Então, existe a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A causa material é muito fácil de entender, então refere-se ao material que constitui o objeto ou fenômeno. Por exemplo, a madeira é a causa material de uma cadeira feita de madeira, certo? Causa formal, então, diz respeito à forma ou estrutura que o objeto assume, ou seja, na organização da matéria. Então, no exemplo da cadeira, a forma é a estrutura que define como é o assento e como que ela é formada, e por assim por diante. Causa eficiente, então, é o agente que produz o objeto ou faz acontecer. No caso da cadeira, é o carpinteiro, a causa eficiente, então, pois é quem constrói a cadeira. E a causa final, então, representa o propósito ou a finalidade do objeto ou fenômeno. A causa final da cadeira, então, é servir como assento. E no mundo de hoje, no mundo materialista, então, as pessoas conseguem entender bem a causa material, ou seja, a matéria, que as coisas são feitas. Basicamente, essa é a causa mais comentada nos dias de hoje. A causa formal, aí, existem algumas dúvidas sobre a causa formal nos dias de hoje, e principalmente, então, sobre a causa eficiente e, mais ainda, eu diria, sobre a causa final. E no livro Ética a Nicômaco, então, Aristóteles escreve um livro, provavelmente para o seu filho, cujo nome é Nicômaco. O nome do pai do Aristóteles também era Nicômaco, mas ele escreve um livro ao seu filho, então, com um conjunto de orientações para seguir durante a vida. E um dos conceitos que ele trata é a questão da causa final. Assim como, por exemplo, um esquilo, se ele não viver como um esquilo, se ele comer, por exemplo, pasta de dente, ele não vai estar agindo como um esquilo, ele não vai estar sendo um bom esquilo, segundo a definição de esquilo. Ele não tem aí as características de um esquilo, ele não está seguindo, digamos assim, a causa final de um esquilo, que é ser um esquilo. A mesma coisa com um cachorro. Se você tiver um cachorro que vive em um apartamento de 35 metros quadrados, fica o tempo inteiro em casa, andando aí num chão de madeira, ele não vai estar seguindo a causa final de um cachorro, que é ser um cachorro. Isso vale também para o ser humano. Existem um conjunto de características aí que são comuns aos seres humanos, pelo menos em potência, certo? E é o que ele descreve aí, em parte, no livro Metafísica, um dos conceitos que ele aborda. Então, quais são os conjuntos de características que a gente deveria ter e o que a gente deveria seguir? E quais são os conceitos aí que envolvem uma boa relação com a nossa vida, atingir aí o nosso potencial, e para isso a gente precisa levar em consideração, então, a causa final. Então, por exemplo, uma boa alimentação vai ser melhor do que uma alimentação ruim. Isso vale para todas as pessoas em todo o momento. Se você tiver aí mais saúde através de exercícios físicos e uma boa alimentação, isso vai ser melhor para você. É melhor ter disciplina do que ser, por exemplo, preguiçoso, certo? Então, tem várias características, tem várias virtudes que podem ser desenvolvidas, e isso, de uma maneira geral, vai melhorar a sua vida. Existe, inclusive, uma frase que está, se eu não me engano, no início do livro Ana Karenina, que diz o seguinte, que todas as famílias felizes são muito parecidas, mas as famílias infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Então, é basicamente a ideia de que um ser humano, assim como um carro que tem aí um livro de instruções, de regras que você deve seguir para ter um bom desempenho, o ser humano também tem um livro de regras, talvez a Bíblia, tem um livro de conjuntos de conceitos, de ideias que devem ser seguidas, que foram seguidas ao longo de milênios e que funcionam de fato. E uma delas, então, uma das coisas que faz parte aí da maior parte das pessoas, que faz parte da vida da maior parte das pessoas, é ter filhos, então, é criar a próxima geração. É claro que tem algumas pessoas que não têm essa vocação, que têm uma outra vocação,
Então a gente tem, por exemplo, os sacerdotes que dedicam a sua vida exclusivamente a Deus e que não vão seguir aí na trajetória do matrimônio e não vão ter filhos. Então existe sim diferentes chamados aí. Mas de uma maneira geral, então, uma das características que vai fazer com que a vida da pessoa seja plena é cuidar, é criar aí a próxima geração. E justamente pelo fato da gente ter se afastado bastante da forma natural do homem, digamos assim, da nossa natureza, nas últimas décadas, com diversas ideologias como socialismo, materialismo e por aí vai, feminismo, enfim, diversas ideologias e condições também materiais acabaram nos afastando da nossa natureza e a gente perdeu, inclusive, esses conceitos filosóficos básicos que eram muito conhecidos, muito comuns aí, de amplo entendimento na filosofia e hoje em dia não são mais debatidos, como, por exemplo, a causa final das coisas. Então a gente não sabe mais para onde a gente deveria ir e, como já diria aquela velha frase, para quem não sabe para onde vai, todo vento lhe é desfavorável. Então hoje em dia, com as pessoas perdidas aí, elas não sabem para onde estão indo e a vida delas acaba sendo uma bagunça. E uma das consequências disso, então, são os bebês reborn, são os pais de pet, os pais de boneca reborn, os pais de planta e por aí vai. Então as pessoas percebem que a natureza delas demanda aí um filho, demanda a criação da próxima geração, mas eles não fizeram isso enquanto eles tinham tempo. Então existe um tempo para fazer isso, para ter filhos, para se relacionar aí, para ter um casamento, e esse tempo eventualmente passou, eles não souberam como é que eles deveriam fazer isso, tem vários problemas de relacionamento, número maior de divórcio e por aí vai. Então o fato é que as pessoas hoje em dia, infelizmente, estão se desviando da sua natureza, e isso acarreta problemas. Eventualmente elas identificam que elas deveriam ter essas características que são naturais aí, como por exemplo filhos e por aí vai, e eles acabam tentando preencher isso com outras coisas, seja uma planta, seja um pet, seja um boneco de plástico e por aí vai, e isso acaba não preenchendo essas pessoas do ponto de vista de propósito, e acaba causando vários problemas psicológicos, então, no futuro. E o que a lei de Newton tem a ver com esse tema? Então, o que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton, então, recebe o nome da lei da ação e reação, ou seja, todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, ação, recebemos desse corpo a mesma força, reação com o mesmo módulo e a mesma direção, porém com sentido oposto. Então, todas essas ideologias aí que são contrárias à natureza humana, como feminismo, como socialismo, como marxismo, como positivismo, provavelmente vão gerar, e talvez já estejam gerando, então, uma força contrária na mesma intensidade. Então, pena que eu não abri a notícia aqui, mas existem notícias que falam sobre casais que estão seguindo a religião, estão tendo diversos filhos, sobre pessoas que estão buscando aí um propósito maior, que estão estudando filosofia clássica, estão lendo a obra completa de Platão, de Aristóteles, e estão voltando aí para a natureza humana, como já foi uma vez. Então, acontece mais ou menos como um pêndulo. Quanto mais a gente se afasta da natureza, possivelmente no futuro a gente terá uma reação com um sentido oposto depois de algum tempo. Então pode ser que já estejamos começando a ver isso. A internet, a informação descentralizada, eu acho que é algo que influencia bastante, que vai influenciar bastante aí nesse aspecto. Então, hoje em dia é possível aí se informar de forma descentralizada, então buscar aí cursos de filosofia, de economia, de investimentos de forma descentralizada e com discernimento buscar a verdade. A gente não precisa mais ficar à mercê da mídia tradicional, da velha mídia, da escola tradicional, do ensino formal, que muitas vezes acaba sendo oposto ao ensino real. Então, hoje em dia, é possível buscar livros de qualidade, aulas de qualidade, quase que gratuitamente na internet. Então, sim, eu acho que tudo isso, toda essa loucura que está acontecendo vai gerar, então, uma volta à sanidade, eventualmente. A gente fala sobre a terceira lei de Newton aplicada, inclusive, ao dinheiro. Então, o Bitcoin sendo uma resposta às moedas fiduciárias com um dinheiro muito mais sólido.
do que as moedas fiduciárias, então, mas isso pode acontecer também no campo da filosofia, no campo social e em outras áreas da vida humana. Todo o estrago que foi feito do ponto de vista sociológico, cultural e filosófico pode ser revertido com maior intensidade aí, inevitavelmente, pela terceira lei de Newton, entre aspas, aplicada aí à sociologia. Então é isso, eu acho que esse é o resumo aí do vídeo de hoje. Eu quero saber qual a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade então na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã ou hoje ainda, porque estou gravando mais de um vídeo por dia. Então é isso. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até mais.